Então nós possamos seguir o exemplo de fé, né? Uma fé verdadeira em Cristo Jesus, uma fé inabalável em Cristo Jesus, uma confiança abrangente em Cristo Jesus, um temor a Deus, o amor a Deus, mesmo não sendo perfeitos, mas eles tinham isso no coração e lutavam por isso para alcançar aquilo que eles não imaginavam, mas tinham fé na promessa que Deus havia feito. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Pode ser para os irmãos, para as irmãs? Vou usar o modo clássico, sem o microfone, só para não atrapalhar as outras classes, porque o som fica bem alto. Hoje nós temos a nossa última lição, a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O texto-chave aqui, Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui o legado, alguém sabe dizer o que seria um legado? Antes da gente entrar na questão aqui da introdução. Muito bem, irmão Zé. Alguém tem mais alguma observação? Legado é algo que é transmitido, né? Transmitido de gerações, passado. Que as pessoas sigam como exemplo, façam aquilo, continuem aquilo, né? Que tem que ser feito. E qual foi o legado que Abraão e Isaque deixou? Fé, atitude, luta pelos sonhos, né? E aqui deixa bem claro sobre o legado de fé, especificamente sobre o legado de fé. Nós vamos mais no decorrer da lição se aprofundar um pouquinho mais para poder compreender melhor. A título de introdução nós temos: os patriarcas transmitiram, né? Deixaram um legado de fé, tanto para os judeus quanto para os gentios. Tanto aqueles que eram judeus, aqueles que eram não judeus. E esse legado abrange não só aqueles homens judeus, descendentes de Israel, mas abrange todos nós. E nós somos filhos de Abraão pela fé por intermédio de Cristo Jesus. E que nós possamos seguir como exemplo esses homens, né, o tanto que eles fizeram. Nós aprendemos isso nas lições que foram passadas sobre Abraão, Isaque, Jacó. E nós aprendemos muito sobre isso. Então nós possamos seguir o exemplo de fé, né? Uma fé verdadeira em Cristo Jesus, uma fé inabalável em Cristo Jesus, uma confiança abrangente em Cristo Jesus, um temor a Deus, o amor a Deus, mesmo não sendo perfeitos, mas eles tinham isso no coração e lutavam por isso para alcançar aquilo que eles não imaginavam, mas tinham fé na promessa que Deus havia feito. Aqui inicialmente nós vamos falar sobre o legado de Abraão. Todos já conhecem, né? Já sabem como Abraão foi chamado, né? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui foi o chamado de Abraão, né? O legado chamado de Abraão. E ele aceitou esse chamado, saiu da sua terra, não da sua parentela, né? Mas saiu da sua terra, da casa dos seus pais,
levou o seu sobrinho juntamente consigo para uma terra que Deus ainda havia de mostrar para ele. Aqui a atitude de Abraão demonstra literalmente aquilo que confirma em Hebreus 11, né? Os heróis da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Às vezes acontece com a gente, né? Deus chama a gente, coloca a gente em um direcionamento, fala pra gente, ó, você vai, mas eu não vou te dizer para onde você vai, nem o que você vai fazer, você só vai. Foi esse o chamado de Abraão. E a promessa que faria dele uma grande nação e o abençoaria. E foi o que ele fez. Ele cumpriu a promessa dele na vida de Abraão e também cumpriria e cumpriu na vida de Isaac e de Jacó. E depois de ter cumprido todas as ordens de Deus, nós temos aqui em Mateus capítulo 1, verso 1, que mostra as gerações, né, de Abraão, a descendência de Abraão. E dentre elas veio o Salvador. Mateus capítulo 1, verso 1 diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Foi chamado como filho de Davi, filho de Abraão. E Jesus Cristo veio dessa descendência para dar continuidade e a finalização e o último sacrifício humano, o último sacrifício a ser feito, né? Sacrifício material a ser feito, foi feito por Jesus na cruz. Foi o último altar levantado, foi a cruz de Cristo. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3, verso 6 diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, se nós temos a fé em nosso coração, cremos em Cristo Jesus, como diz as Escrituras, nós temos as bênçãos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, somos descendentes de Abraão por intermédio de Jesus Cristo. Então temos que seguir o legado de fé e de amor a tudo quanto Deus tem ordenado que possamos fazer. Alguém tem alguma observação? É uma história bem conhecida, né? A gente está só dando uma repaginada. Não há nada aqui que vai impressionar os irmãos de novo, porque a história já é bem conhecida, né? Vamos lá para o segundo subtópico. A fé incondicional de Abraão. Antes de entrarmos no mérito, né, da fé incondicional, nós precisamos entender primeiramente o que é fé. Nós temos um conceito de fé no Novo Testamento, mas Abraão tinha um conceito de fé no Antigo Testamento? Ele tinha as ordens, né? O conhecimento de Deus, já sabia das obras que Deus fazia, né? Deus fez, Deus fazia e Deus faz. Abraão não tinha esse conceito de fé, nós temos. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você espera algo e você prova aquilo que você não vê. Isso é fé. É algo não palpável. É algo que vai além da nossa concepção humana, do nosso entendimento humano. E foi o que Abraão usou, mesmo sem conhecer o conceito literal que nós temos hoje. Abraão usou a sua fé, acreditou em Deus e foi-lhe imputado como justiça tudo aquilo que ele fez tendo fé em Deus. Então esse conceito abrangente aqui não chega a ser o conceito sobre as demais tipos de fé, né? A fé salvífica, a fé de obras, mas aqui é um conceito mais geral, porque por elas aqui, Hebreus capítulo 11, verso 2, fala que por ela os antigos alcançaram testemunho. Quem são os antigos? Esses homens que nós conhecemos: Abraão, Isaac, Jacó, José, entre outros que tiveram um legado de fé, né? Exemplos vivos de fé.
mesmo não tendo ali condições, mesmo não tendo um amparo material, acreditaram que Deus era poderoso para fazer isso e Deus fez. E pela fé também entendemos que os mundos, isso está no verso 3 do capítulo 11 de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Logo demonstra aqui para a gente que é pela fé que nós entendemos que tudo foi criado. Como já foi falado, né? Existe a teoria do Big Bang. A Terra veio de uma explosão, do nada, e o nada formou nada e girou tudo. Não faz muito sentido, mas pela fé nós entendemos que Deus criou os céus, criou a terra, criou o ser humano. Primeiramente Ele criou o céu e a terra de algo que não era aparente. A própria Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Então foi criado do nada por um Criador, por um Deus Todo-Poderoso, e não foi feito daquilo que é aparente. O que foi feito daquilo que da matéria, né? Foi o ser humano, criado do pó da terra. E mesmo assim não tinha aparência nenhuma de ser humano, mas foi moldado como ser humano e foi soprado fôlego de vida. Então pela fé nós entendemos isso, que a fé é muito abrangente. A fé é o nosso combustível, aquilo que aquece a nossa vida, aquilo que faz a gente continuar, aquilo que faz a gente não duvidar das nossas convicções em Cristo Jesus. Essa fé que faz a gente conduzir cada dia mais a nossa adoração, o nosso louvor, conduzir a nossa vida em Cristo Jesus, acreditando que realmente tudo que aconteceu foi por um propósito maior. Ainda que aqueles homens não tiveram a sua vida em tese eternas, né? Mas tiveram seu legado encerrado ali, e foi deixado a nós, a outros homens, que continuassem esse trabalho, essa obra de fé, de esperança, de convicção. E não eram homens perfeitos, né? Eram imperfeitos como nós somos, mas tiveram as suas atitudes. Abraão obedeceu ao chamado, mesmo não tendo ainda tal conceito que nós temos hoje de fé, e foi chamado o pai da fé, que é Abraão. Foi chamado do pai da fé e colocado lá em Hebreus como os heróis, né? Os heróis da fé. E além desse conceito que nós temos aqui, e dessa obediência de Abraão, e essa fé incondicional, quando falo sobre fé incondicional, é justamente o título disso tudo. O que é incondicional? É que não precisa de condições. E às vezes nós queremos algumas condições, né? Ah, Deus, se você fizer isso, eu faço isso, coloca sempre condições, eu tenho que receber para poder oferecer, eu tenho que fazer para poder receber, eu tenho que ter para poder oferecer. Então nós sempre temos as nossas condições, mas a fé é algo que não depende de condições, é algo incondicional. Nós não precisamos ver aquilo que a promessa de Deus lá na frente para a gente acreditar. A gente tem que acreditar mesmo sem ver a promessa. E nós recebemos sempre algo da parte de Deus, que são as nossas promessas. Todo ser humano tem uma promessa, né? Então nós temos que olhar para dentro de nós e entender que tudo que nós alcançaremos não depende de uma vista dos nossos olhos, mas depende de uma atitude de fé. Obedecer o chamado, seguir o legado e fazer com que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Uma certa feita, quando Jesus foi ressuscitado, Jesus ressuscitou, chegou diante de todos os discípulos, Tomé não estava, depois voltou novamente, Tomé estava lá. E ele falou para Tomé: toca nas minhas mãos, você não acreditou? E ele fala: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Isso é o quê? Fé. Alguém viu a Jesus? Alguém viu as obras que ele fez, os milagres que ele fez?
Nós conhecemos, por intermédio das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, que Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Nós não vimos, mas nós cremos na palavra que foi deixada a nós como uma escritura viva, inspirada pelo Espírito Santo, de que Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade ou o privilégio de poder estar reunidos no nome dele. Então isso é uma atitude de fé. No subtópico 3 aqui, qual foi a resposta de Abraão ao chamado de Deus? Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela. Ele foi. Não sabia para onde ia, não sabia o final da sua caminhada, da sua trajetória, porque Deus havia ainda de mostrar a ele para onde ele iria, e teve a confirmação da promessa. E qual foi a primeira confirmação da promessa? Foi o nascimento de Isaac, entre outras promessas, né? Mas a promessa que mais o homem queria, desejava no coração, era ter um filho. No entanto, ele teve a antecipação ali, se deitou com a concubina Agar, né? Se não me falha a memória, que se lembrar de nome, Agar, e teve Ismael. Tentou se antecipar, dar uma mãozinha ali, antecipar a promessa, mas a promessa veio no momento certo. E essa confirmação da promessa, após Deus ter dado Isaac para Abraão, ele pediu Isaac em sacrifício. Abraão ofereceu Isaac, mas não em sacrifício, mas ofereceu a Deus. Porque ele pegou, levou seu filho, levou até lá, só não sacrificou, mas ofereceu a Deus em sacrifício, ofereceu a Deus. Só que Deus não quis o sacrifício. Ele queria ver o coração de Abraão, até onde Abraão ia. Está lá em Gênesis capítulo 22, verso 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas, as portas dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A obediência de Abraão, levando ali seu filho para ser sacrificado, não era uma atitude fácil, né? Oferecer levanta até uma pulga atrás da orelha, né? No modo de dizer, no modo comum. Como é que Deus me dá uma promessa e ele vai pedir ela? Abraão deve ter pensado isso, mas mesmo assim ele continuou. Porque mais vale obedecer a Deus, mais vale compreender o que ele deseja de nós. Então essa foi a resposta do chamado de Abraão. Depois de tudo isso, Deus ainda pediu Isaac em sacrifício. Abraão foi lá, levou Isaac para ser sacrificado. Não sacrificou, mas pela obediência de Abraão, Deus abençoou grandissimamente. Não foi só grandiosamente, foi grandissimamente. A descendência seria multiplicada como a areia da terra. A descendência seria tão bendita e tão grandiosa que possuiria as portas do inimigo. Ou seja, seria tão grande, mas tão grande, que dominaria as cidades, dominaria os reinos. E foi o que aconteceu. Nós conhecemos a história, um pouquinho da história adiante. O povo de Israel sempre foi um povo abençoado, sempre foi um povo que teve as mãos de Deus ali sobre eles, ainda que em determinado momento de desobediência, ou de incredulidade, ou de idolatria, Deus permitiu que algo acontecesse com eles para que eles pudessem despertar, para que eles pudessem acordar, entender que Deus era o único e verdadeiro Deus. Ainda que em determinado momento da história passaram por exílios, passaram por prisões, passaram por momentos ali presos no Egito, sendo usado como mão de obra. Mesmo assim, Deus fez com que eles crescessem tanto, de tamanho modo, que eles tiveram que sair daquele lugar. Deus tirou daquele lugar para que eles formassem as nações
que nós conhecemos hoje. E há sempre a observação, né? E abençoarei aqueles que te abençoarem. Muitas nações não abençoaram Israel, fizeram mal a Israel, fizeram mal ao povo, aos descendentes de Abraão. Muitas nações fizeram mal e não foram abençoadas por Deus. Mas muitos fizeram bem e foram abençoados por Deus. Então, para nós também, nós como descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus, nós temos que continuar este legado, né? Continuar, entender que o Deus que cumpriu promessas, fez promessas no passado, é o mesmo Deus que ainda trabalha, é o mesmo Deus que ainda faz, com toda a sua imutabilidade, com toda a sua autonomia, onipotência, com toda a sua onisciência, com todo o poder que Ele tem em suas mãos. Ele faz todas as coisas da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós, como seres humanos, cabe a nós entender e compreender o propósito, obedecer a Deus e ter fé que tudo vai ficar da forma que Ele deseja. E às vezes não há como a gente querer lutar, né? Às vezes lutamos contra nós mesmos para não cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas pela misericórdia Ele ainda tem piedade de nós e não nos deixa lançado de lado ou abandonado. E aquele que se aproxima dele, ele é galardoador. Alguém tem alguma observação em relação ao legado de Abraão? Já comentaram alguma coisa? Acrescentar algo? Antes a gente entrar no segundo subtópico aqui, vai falar sobre Isaac. Não? Então vamos lá. Segundo subtópico, o legado de Isaac. Aqui de pronto nós temos já o significado do nome. O que seria o significado do nome de Isaac? Sorriso. Isso. Riso ou ele ri? Riso ou aquele que ri, né? A alegria. Que foi o que realmente trouxe, né? Para a vida de Abraão, de Sara. Foi sorrisos, né? Ao ver que Deus cumpriu a promessa que Ele havia feito. E daria um filho para ele. Daria um filho da promessa, que seria o filho de Sara. E não de Agar, né? Seria um filho de Sara, não de Agar. Então isso trouxe muitas alegrias, né? Mesmo Abraão tendo outro filho, mas esse filho que veio era o filho da promessa. Era o filho que Deus havia prometido. É o filho que Deus havia de dar a ele como promessa. Mesmo ele tendo se antecipado, como eu falei aqui, lá, se deitado com Agar, ter tido Ismael, e isso gerou aquelas questões de disputa, aquela divisão familiar, aqueles problemas conjugais, levou diversos outros problemas. Por isso que é importante para nós sempre entender e obedecer e aguardar a promessa, né? Abraão acho que estava tão velhinho, né? Ele deve ter imaginado, Deus se esqueceu de mim. Estou só conjecturando aqui, tá? O que seria eu como ser humano imaginaria, Deus esqueceu de mim, Ele não vai cumprir mais a promessa, já estou no fim da minha vida, já está acabando tudo para mim aqui já estou chegando já na minha senha, Deus vai chamar a minha senha, vou ter que subir. Mas Deus é poderoso para cumprir a promessa, independente do tempo, independente do momento, independente da hora, independente da nossa condição, Ele é poderoso para cumprir a promessa, e foi o que Ele fez. Mesmo Abraão já avançado em idade, Sara também já avançada em idade, Deus cumpriu a promessa e deu o filho da promessa, que era Isaac. E esse filho da promessa trouxe muitas alegrias. E conosco também não é diferente. Quando recebemos algo da parte de Deus, traz alegria para nós. Quando recebemos uma promessa, não só receber a promessa, mas o cumprimento da promessa, quando Deus cumpre a promessa em nossas vidas, é um motivo de alegria. Porque às vezes as pessoas podem achar a vida do cristão é só tribulação, é só dificuldade. Tem os seus altos e baixos, tem as suas dificuldades, sim, porque Deus precisa aperfeiçoar a nossa fé. Se não vier os momentos difíceis, não aperfeiçoa a nossa fé. Nós acharemos o máximo, o top, nós acharemos o grandão ou a grandona, mas Deus precisa dar um chacoalhão ou dar uma segurada para quê?
para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Mas Deus traz muitas alegrias para nós. É que nós, como seres humanos, temos uma memória... tem muita gente que fala que tem uma memória fraca, né? Esquece fácil. Esquece fácil de tudo aquilo que Deus fez. E como eu falei na lição passada, a nossa mente tem a capacidade de armazenar coisas negativas muito fácil. E as coisas positivas a gente esquece. E as coisas positivas a gente esquece fácil. Então muitas coisas na nossa vida que hoje nós vivemos foi cumprimento de promessa. É Deus cumprindo aos poucos as promessas em nossas vidas. Por que Deus não dá tudo? Porque Ele conhece a nossa estrutura. E a pessoa Deus colocar tudo na nossa mão agora, eu fiz um monte de promessa para Ele, eu vou dar tudo para Ele agora, vai se perder, vai ser um peso. Então Deus sabe o momento exato. A primeira coisa que nós precisamos ter é uma estrutura. E essa estrutura serve para quê? Para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E temos que estar estruturados e alicerçados em Cristo Jesus. Ele é a nossa coluna, Ele é a rocha, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele tem todo o poder. Então nossa vida tem que estar alicerçada nele, para que quando vier o momento exato do cumprimento da promessa, nós possamos realmente se alegrar em Cristo e entender que tudo acontece e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Abraão teve o cumprimento da promessa. Então para isso ele teve que fazer o quê? Esperar. Adiantou ele ter Agar como a sua serva? Adiantou ele nascer o filho da promessa? Não nasceu o filho da promessa. Não adiantou nada ele se apossar, se deitar com Agar. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa viria de Sara. O filho da promessa viria de Sara. E às vezes nós queremos antecipar as coisas, dar uma mãozinha, tentar ajudar Deus, falar: Deus, acho que desse jeito é melhor, acho que desse outro jeito é melhor. Não, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder, toda a autoridade, toda a autonomia. E eu sempre costumo dizer que Deus, como todo poderoso, não depende de nós, mas Ele quer que a gente faça. Ele quer mostrar as suas promessas para nós, Ele quer cumprir as suas promessas em nós, Ele quer fazer com que tudo isso nós possamos viver com alegria, como Abraão viveu ali, quando nasceu o filho da promessa, com alegria, com riso, com um coração contente, porque foi cumprida a promessa. E sempre para ser cumprida a promessa, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Esperar. Nós não conseguimos antecipar aquilo que Deus vai fazer. Nós temos que esperar. Tem até um verso: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É a paciência, a gente saber esperar. E nós temos uma geração hoje que é muito acelerada, né? Que é tudo rápido. Hoje a gente não tem mais... a gente não utiliza mais micro-ondas em casa, então para a gente esquentar o almoço é tudo no fogo. Demora mais? Demora. Você tem que esquentar o arroz, tem que esquentar feijão, tem que fazer a mistura. Com micro-ondas é tudo rápido. Você pegar até um miojo em 3 minutos já está pronto. Nós vemos assim a geração do miojo, 3 minutos, tem que ser rápido. Ah, Deus, tem que ser rápido, se não for rápido eu não quero. E Deus está preocupado se você quer ou não? Ele fez a promessa. Se você não quer a promessa, aí é uma questão sua. Aí é um problema que você tem que resolver com você mesmo. E a nossa geração, eu falo não só a nossa, né, mas da minha geração começou ali aquela aceleração, aquelas coisas rápidas. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que antigamente, para você conversar com um parente, era por meio de carta. Eu já escrevi muita carta. Eu mandava, era 15 dias para chegar e 15 dias para voltar. Agora pensa a geração de hoje em dia. Será que você esperaria mandar uma mensagem no WhatsApp, esperar 15 dias para chegar e 15 dias para você receber? É tudo instantâneo. Então nós somos acostumados, se acostumando com tudo aquilo que é instantâneo. Tem que ser rápido, tem que ser de imediato. E se alguém não responde, a gente já fica bravo.
Ah, não me respondeu na hora. Já fica bravo. Porque a gente quer que seja respondido na hora. Então isso tem prejudicado muita gente na questão da paciência, da espera. Mas com Deus não tem que ser assim. Deus não vai responder você na hora que você quer. Ele não vai cumprir na hora que ele quer, na hora que você quer. É no momento dele. Você pode orar agora. Nós observamos a história de Daniel lá, que o anjo veio e falou, ó, desde quando você propôs o seu coração a orar, Deus já tinha respondido. Mas quando eu estava vindo aqui, ó, é guerra. É uma guerra. O anjo lutando lá, ficou 21 dias e Daniel orando. Daniel orando. Para você ter ideia, Deus ele é pronto para responder. No momento que ele quer responder, respondeu de imediato. Mas e a guerra? E a guerra espiritual? Então, isso também serviu para o quê? Para alicerçar a vida espiritual de Daniel. Que ele continuou orando. Ele não desistiu. Então, a persistência naquilo que nós queremos é fundamental. De acordo com a vontade de Deus. Eu sempre, quando eu vou orar, Deus, eu quero fazer isso. Mas se for de acordo com a sua vontade. Porque nós temos em mente que a nossa vontade é boa. Não é. O nosso coração é enganoso. Eu sempre falo sobre isso. Nosso coração engana a gente. As nossas emoções enganam a gente. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade engana a gente. A nossa vontade engana a gente, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então Isaac trouxe muitas alegrias a Abraão e Sara, mas ele tinha que continuar. A vida de Abraão não seria eterna, tinha que se encerrar. E quem continuou o legado? Isaac. Isaac foi herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac continuou ali seguindo o exemplo de fé de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. O que é importante para nós como seres humanos, ter a dependência em Deus, depender de Deus. Porque se Deus conhece tudo sobre nós, por que não depender dele? Se Deus conhece mais íntimo do nosso coração, por que não conversar com ele sobre as nossas condições? Se Deus conhece tudo sobre nós, por que tentar esconder de Deus, sendo que ele já tem todo o conhecimento? Não tem como a gente esconder. A gente pode esconder das pessoas, mas de Deus não tem como. Então quando você for ajoelhar, orar, seja sincero com Deus. Fala, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que eu merecia era morrer. No sentido assim, realmente a gente merecia, se não fosse a misericórdia do Senhor, já teria sido consumido vivo. Já teríamos sido consumido vivo. Muita gente fala, Deus, se eu tenho crédito contigo. Quem é que tem crédito com Deus aqui? Levanta a mão. Eu tenho a dívida. Eu tenho a dívida. Eu estou devendo. Eu estou devendo a minha vida. Eu estou devendo a minha vida a Cristo. A Deus. Eu estou devendo. Como é que eu vou falar que eu tenho crédito com Deus? Como é que eu vou falar que eu tenho crédito com Deus? Se não for a misericórdia dele, vixe, nada de mim. Nada eu seria. Então nós temos crédito, nós temos dívida com Deus. E como é que nós pagamos essa dívida? Nem nós temos condições de pagar essa dívida. Quem veio pagar foi Jesus. Jesus que veio pagar a dívida. Jesus que veio pagar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós temos paz é porque Jesus nos concedeu esse privilégio de ter essa paz. E a paz que excede todo o entendimento. E guarda o nosso coração. Então nós precisamos, como seres humanos, entender não só os legados de antigamente, né, como Abraão, Isaac e Jacó. Hoje nós temos legado também entre nós. Há pessoas aqui que um dia vão encerrar o seu legado. Eu sempre costumo usar o exemplo do meu pai. Meu pai teve que encerrar o legado. Alguém teve que continuar isso. Não sei se foi eu, mas eu acho que foi. Mas estou tentando continuar. Seguindo o exemplo de fé.
uma pessoa de fé, fervorosa, orava a Deus, buscava o Senhor. Eu via isso dentro de casa, não era só na igreja. Meu pai em casa era mais crente do que na igreja. Ele era. E eu via isso nele. Eu via isso. Era todo dia. No entanto, eu li a Bíblia várias vezes, no inteiro teor da Bíblia, justamente acompanhando meu pai. Ele tinha um cronograma de leitura lá, e todo dia eu via ele lendo a Bíblia. Todo dia. Eu falei, pai, dá um cronograma para mim aí. Eu comecei a ler junto com ele. Ele chegava à noite, cantava 3 corinhos antes de dormir, 3 hinos à harpa antes de dormir, orava, fazia a oração dele, ia dormir. Do outro dia estava lá lendo a Bíblia. Isso são legados. Então a gente olha para as pessoas, isso não só de pai para filho. Eu uso o exemplo do meu pai, mas só de pai para filho. Nós vemos pessoas que precisam encerrar o seu legado, e quem é que vai continuar? Então nós precisamos de uma geração forte para poder continuar esse legado. Mas uma geração que qualquer coisa é afetada. Qualquer coisa eu vou sair da igreja. Qualquer coisa eu vou desviar. Qualquer coisa eu vou sumir. É isso que acontece. Nós precisamos de estrutura. Para quê? Para continuar o legado daqueles que vão encerrar. Para prosseguir. Muitas pessoas vão encerrar isso, Derlan. O que nós temos feito para poder continuar? Nós precisamos fazer alguma coisa para poder continuar isso. Primeira coisa, firmeza na fé em Cristo Jesus. Temos estrutura, alicerçar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. E nós precisamos continuar isso. Então Isaac foi herdeiro da comunhão com Deus, das bênçãos de Deus por intermédio do seu pai. E nós observamos que, como aconteceu com Abraão, que ele teve que ir para o Egito, porque a terra prometida estava em escassez, Isaac também teve essa dificuldade na terra e teve que ir para outro lugar que Deus havia ordenado para ele. Não deixou que ele descesse para o Egito, mas foi para a terra da Filístia. Então Deus sempre dá direções para nós. Deus sempre direciona o nosso caminho. Porque o nosso caminho, às vezes os nossos olhos, parece ser tão bom, né? Me faz até recordar quando o Ló olhou para aquelas campinas. Nossa, que lugar lindo, eu vou para lá. Abraão falou, para onde você for, eu vou no sentido contrário. Porque nós temos que entender os lugares que a gente olha, a nossa vista engana muita gente. Os nossos olhos enganam a gente demais. Rodrigo, oi, Montanal. há caminhos que para os olhos do homem parece bom, mas o fim dele é o quê? A morte. Muito bem colocado. Obrigado, pastor. Sim. Sim, as pessoas vivem, destruindo-se. Se autodestruindo, destruindo a vida uns dos outros, vivendo a vida dissolutamente, gastando dinheiro que talvez você podia comprar um alimento para dentro da sua casa, ou se está sobrando, vai lá ajudar alguém. Muitas pessoas vivem a vida assim, destruindo o seu próprio corpo. Mas nós precisamos entender e colocar isso dentro dos nossos corações, que aonde nós estivermos, a bênção do Senhor nos acompanhará. Mas é aonde Deus guia a gente. É diferente. Não é onde eu acho que eu tenho que ir. É onde Deus guia. Porque nessa mentalidade, muitas pessoas começaram a evangelizar dentro de boate, evangelizar em prostíbulos. É errado evangelizar uma prostituta? É errado evangelizar pessoas que estão na balada? É errado o ambiente que você se coloca. Porque é um ambiente promíscuo. Tem as ruas. Espera as pessoas saírem. Já que você quer evangelizar, espera as pessoas saírem. Não sei se elas vão conseguir escutar muita coisa, porque a maioria sai tudo bêbado ou drogado. A gente tem que ter essa consciência. Não é o caminho que a gente acha que é bom. Como foi citado aqui pelo nosso pastor Antônio, não é o caminho que acha, mas é o caminho que Deus quer colocar diante de nós. Aquilo que Ele quer fazer, para onde Ele quer enviar a gente, da forma que Ele quer mudar a nossa vida. É Deus que faz todas as coisas, não nós. Então Isaac também passou por esse momento e foi para a terra da Filístia, e o Senhor apareceu a ele. O Senhor apareceu a ele naqueles momentos de escassez, né? E a gente vai falar isso no próximo tópico, né? Aqui a gente falou sobre o segundo subtópico, Isaac, herdeiro da bênção e da comunhão de Deus. Agora a gente vai para o terceiro subtópico, Isaac e o legado de fé
e de confiança em Deus. Ele foi abençoado por Deus, como havia promessa, né? Também teve a promessa que faria dele uma grande nação, não especificamente nesse sentido, né? O versículo eu não lembro exatamente, mas Deus disse que abençoaria ele, abençoaria a descendência dele, assim como fez com Abraão, falou também para Isaac. Isaac tinha que continuar o legado, e para continuar o legado, ele precisava procurar alguém que continuasse isso com ele, né? E seria primeiramente uma esposa. E ele foi aos campos, ali Gênesis 24, 63, diz: Isaac saíra a orar no campo à tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e desceu do camelo. Quem foi que marcou esse encontro aqui? Foi algum amigo de Isaac? Foi o pai de Isaac que falou para ele? Foi o próprio Deus. E tem muita gente que costuma dizer: Deus não é santo casamenteiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu tinha esse pensamento às vezes, né? Porque Deus, ele sabe do seu futuro, e sabe que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Deus vai querer colocar uma mulher tola na sua casa para poder destruir tudo? Deus vai querer colocar uma mulher briguenta, rixosa na sua casa para destruir tudo? Não. Ele vai preparar uma esposa, vai preparar uma mulher sábia. Para quê? Para edificar a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Então Deus sabia disso tudo. Ele precisava que a vida de Isaac fosse edificada, a casa de Isaac fosse edificada. Então ele preparou uma esposa para Isaac, que se chama Rebeca, para que a casa dele fosse edificada e continuasse tudo aquilo, todas aquelas promessas que Deus havia feito a Abraão, fez para Isaac e continuasse. E Isaac era um homem de oração. No verso 24, no capítulo 24, verso 63, disse o quê? E Isaac saíra a orar no campo. Ele foi buscar uma esposa? Ele foi buscar alguma coisa para satisfazer a vontade dele? Não, ele foi orar. Ele estava indo orar. Ele não foi buscar a esposa. Foi Deus que trouxe para ele. Ele estava indo orar, ele estava indo buscar a Deus. Isso também é um exemplo. Ele saiu a orar. Isso é exemplo de comunhão com Deus. Foi o que ele aprendeu com seu pai. E nós temos que ter esse exemplo em mente. Ainda que nós tenhamos jamais os nossos pais que se foi tão próximos de Deus, mas temos exemplo de pessoas, tios, parentes, amigos, que têm a comunhão com Deus. Sigam o exemplo de comunhão com Deus. Sigam o exemplo de oração, sigam o exemplo de busca a Deus, sigam o exemplo de leitura da palavra. Para quê? Para a gente não ser levado por qualquer vento. Para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Lá em Efésios capítulo 4, verso 14, fala sobre isso. Não sejam meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, por falsas doutrinas, por homens fraudulentos, pessoas enganosas. Por quê? Porque sem estrutura a gente é levado. A pessoa pode ver um texto aqui, e confundir toda a nossa mente se a gente não tiver estrutura para isso. Então a gente precisa se aprofundar, precisa compreender, e foi o que Isaac seguiu, o exemplo literalmente de Abraão, e teve um casamento direcionado por Deus, e as promessas também cumpridas na sua vida. O legado de Jacó, terceiro tópico: homens com virtudes e erros. Abraão era um homem de fé, obediente a Deus? Sim. Isaac era um homem de fé e obediente a Deus? E tinha comunhão com Deus? Sim. Jacó também era um homem de fé? Tinha comunhão com Deus? Era um homem de oração, buscava a Deus? Sim. Mas eram imperfeitos. Não eram homens perfeitos. Eles eram imperfeitos. Tanto eles como os da família também. Todo ser humano é imperfeito. O único perfeito que pisou aqui nessa terra, os homens crucificaram ele. O único homem perfeito que veio aqui, as pessoas crucificaram ele. E pelo seu sacrifício, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E pelo sacrifício, nós seremos homens e mulheres perfeitas quando estivermos lá no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos aperfeiçoados. Ou seja, todos os dias temos que mudar alguma coisa, melhorar algo. Todos os dias temos que ser aperfeiçoados. E não é nós que nos aperfeiçoamos, é a presença de Cristo em nosso coração.
Então, mesmo com todos aqueles enganos, Abraão mentiu, Jacó também enganou, Isaac teve também os seus altos e baixos, eram homens imperfeitos, mas eram homens que tinham comunhão com Deus. E é importante para nós que as suas imperfeições não sejam maiores do que a sua comunhão com Deus, que as suas falhas não sejam maiores do que o seu momento de comunhão e oração a Deus e busca a Deus. Nós somos imperfeitos, mas perfeito é aquele que nos chamou. Quem foi que nos chamou? Jesus. Jesus nos chamou para essa obra. E Ele é perfeito e sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, com todas essas imperfeições, nós sabemos que Deus ainda é misericordioso. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. É isso que mantém a gente vivo, é isso que mantém a gente de pé. Então que nós possamos cada dia mais alimentar a nossa fé. Como é que nós alimentamos nossa fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. A palavra de quem? De Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós aumentamos, nós acrescentamos, nós crescemos em fé, fazendo o quê? Meditando na palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor, tendo em nosso coração e em nossa mente que a única coisa que nos mantém de pé é a presença de Deus. E Davi se preocupava muito com isso, ele queria sempre a arca da aliança perto da casa dele, perto dele, porque representava a presença de Deus. E nós possamos ter isso em mente também, sempre ter em nosso coração. Nós somos imperfeitos, mas Jesus não nos condenou. Pelo contrário, Ele nos perdoou. Jesus nos perdoou. Quem condena a gente, quem aponta nossos erros é o inimigo. Mas Jesus não, Ele veio para perdoar os nossos erros, perdoar as nossas falhas e conduzir a gente para mais próximo de Deus. Porque Ele é o caminho. E Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Ele não falou ninguém vai, ele falou ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o acesso tem que ser por Jesus. Não dá para colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Nós vemos isso na internet de porta aberta. Eles querem colocar qualquer outro fundamento. Colocam profecias, colocam curas, colocam milagres, colocam pastores, colocam homens, missionários, colocam bispos, colocam padres, colocam todo mundo como fundamento. Mas esquecem do principal e único fundamento, que é Jesus. É Cristo o único fundamento. Quando Jesus olha para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Era sobre Pedro que ele edificar a igreja? Mas Pedro era um homem imperfeito. Como é que ele ia edificar a igreja sobre Pedro? Ele usou Pedro para que a igreja crescesse. Mas a igreja alicerçada e edificada é em Cristo Jesus. Porque Ele é perfeito. É o fundamento perfeito, é a rocha. Aquela rocha que foi colocada de canto, foi desprezada pelos homens, foi colocada como principal de esquina. E nela que nós estamos firmados, a nossa vida, a nossa casa e o nosso futuro é na rocha que é Cristo. E o segundo subtópico aqui do terceiro tópico, o arrependimento muda destinos. Jacó teve dois encontros com Deus. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 28, verso 10. E partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que a escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O primeiro sonho, o primeiro encontro que Jacó teve com Deus foi em sonho. Quando ele deitou-se para dormir, foi esse encontro que ele teve. Os anjos, a escada posta até o céu, os anjos subindo e descendo. E o segundo encontro, em Gênesis capítulo 32, verso 24, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem,
até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse foi o segundo encontro que Jacó teve com Deus. Mas os nossos encontros com Deus dependem única e exclusivamente do nosso arrependimento. A pessoa pode vir aqui à igreja, vem uma vez, vem duas vezes, mas se nunca se arrependeu, nunca reconheceu Cristo como o único suficiente Salvador, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca deixou as práticas pecaminosas, logo não houve arrependimento. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente. Deus pode aparecer a nós? Com certeza. Deus pode se apresentar a nós em sonho? Com certeza. Deus pode enviar os seus mensageiros a nós? Com certeza. Mas se não houver arrependimento e reconhecimento de que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida, não há mudança, não há transformação. E nós precisamos ter essa transformação. E a transformação vem pelo arrependimento. É o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quem é que falou isso? Uma das pessoas que teve o ministério mais curto, mas foi mais ousado. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E é o arrependimento que muda a nossa vida. Nós como seres humanos imperfeitos, nós precisamos todos os dias pedir a Deus perdão e arrependimento, e nos arrependermos de tudo que nós fizermos. Porque às vezes nós erramos, tropeçamos. Quem é que nunca tropeçou na vida em uma palavra? Esse tal é perfeito. Fala sobre a língua, se não me engano, em Tiago, né? Aquele que nunca tropeçou em palavra alguma, ele é perfeito e pode refrear todo o seu corpo, refrear sua língua e todo o seu corpo. Por quê? Nós temos que tomar cuidado que às vezes, ainda que nós não praticamos atos, nós podemos falar coisas que podem condenar a nossa vida. Porque pela nossa própria boca nós poderemos nos arrepender, e pela nossa própria boca nós podemos ser condenados pelas nossas falas. Então nós temos que ter muita cautela em relação a isso, e sempre nos arrependemos e reconhecemos: nós somos dependentes de Deus, única e exclusivamente de Deus para tudo que nós fizermos. E a gente vai para o terceiro e último subtópico do terceiro tópico: a bênção ofuscando a tragédia. Abraão passou por momentos difíceis? Passou. Mas a bênção de Deus apagou e ofuscou todas as tragédias que ele passou na vida. Isaac passou por momentos difíceis? Passou. Mas as bênçãos de Deus ofuscaram todas as dificuldades que eles enfrentaram na vida. Jacó passou por momentos difíceis? Passou. Mas foi abençoado por Deus. Ainda que enfrentarmos dificuldades, Deus estará conosco todos os momentos. E há um detalhe: Deus pode usar as nossas dificuldades como caráter pedagógico. Eu falei isso ontem, conversando, falando com as irmãs ontem pela manhã. Deus pode usar as nossas dificuldades ou os nossos problemas como um caráter pedagógico. O que seria isso? Deus vai usar as dificuldades para te ensinar como você deve agir, e que as dores dos outros são também dores. E eu usei até o exemplo, porque eu sempre criticava muitas pessoas. Quando eu via alguém que falava: eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu falava: isso é frescura. Eu falava isso. Até que Deus me permitiu sentir a dor. Para quê? Para entender como caráter pedagógico que as dores dos outros também são dores. E a gente despreza isso. Então Deus usou isso para poder moldar o caráter de Abraão, moldar o caráter de Isaac, moldar o caráter de Jacó, moldar o caráter de José, moldar o caráter de Moisés,
moldar o caráter de Josué, moldar o caráter de Davi, Salomão, mudou todo mundo. Foi para isso que Deus fez, para mudar o caráter. Então há situações na nossa vida que Deus vai permitir para quê? Para mudar a nossa vida. Então é melhor a gente aprender de forma mais fácil, né? Não é melhor a gente aprender ouvindo ou lendo? Mas precisa aprender na experiência. Eu falo que há situações na minha vida que eu já percebi que quando Deus quer que eu fale sobre um assunto, Ele me coloca em uma situação para entender aquele assunto que eu vou falar. Eu até falo com Deus, mas não precisava disso? Não era só falar? Não precisava disso? Deus sabe como fazer. Deus sabe como trabalhar. E Ele ainda continua trabalhando em nossas vidas. Ou seja, toda a humanidade foi abençoada pelas grandes promessas feitas aos patriarcas. E essas promessas ainda continuam de pé nas nossas vidas. Porque Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele prometeria e não cumpriria? De forma alguma. Se Deus promete, Ele cumpre. E nós jamais possamos atrapalhar o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.